conectando ao longo do caminho. A Gabi sempre grava aqui os estudos para a gente tem uma biblioteca, então para quem não assistiu, pode assistir depois. Vamos orar então para que Deus nos abençoe essa noite com a sua palavra. Oremos. Demétrios, Oi, Lu. posso só pedir uma oração especial Pode, pode. também, nesse momento? Tem não sei se você lembra o Pedro, o missionário Pedro e a Vanessa. Uhum, uhum. A Vanessa conversou comigo agora à tarde sobre uma menina que ela está discipulando lá, que teve um evento, né, eh, eh, de possessão, e eles estão em processo de libertação com essa menina. Ela já foi satanista, e ela pediu oração, ela pediu para nós clamarmos ao Senhor pela Damares. Damares. Clamarmos juntos, Damares, para clamar por essa vida, para o Senhor continuar a obra e ajudar e fazer a obra dele ali com eles. Amém? Tá bem, vamos orar sim, e eu vou também, vamos também aproveitar esse momento e orar pelo irmão Regis, que está iniciando um trabalho hoje na casa dele com irmãos que falam alemão, não sei se são alemães, mas enfim, o trabalho lá vai ser em alemão, né? E Deus também esteja ali abençoando aquele trabalho. É Deus trabalhando na nossa vida para que a gente possa ser bênção, né? Para a vida das pessoas. Então vamos orar, pedir pela Damares, pelo trabalho do Regis ali e pelo nosso encontro hoje aqui. Oremos então. Santo Deus, Pai amado, eu te agradeço, Pai, em primeiro lugar, por esse privilégio por poder fazer parte da tua família, Pai, por ter sido alcançado pela tua graça, por compartilhar desse momento com os meus irmãos, Senhor. É um privilégio poder caminhar contigo, Senhor, te compreendendo na tua palavra, sendo guiado, ó Pai, por essa luz maravilhosa que nos conduz, Pai. Nós te agradecemos por isso. Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações aquilo que já está separado para o nosso aprendizado, para a nossa formação, para o nosso cuidado, Pai. A tua palavra diz que tu cuida de nós, que tu nos repreende, Pai, para o nosso bem, para a formação daquele caráter que tu esperas de nós, Pai, que é o caráter em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Pai, abra os olhos dos nossos corações, Pai, que a gente esteja sensível para ouvir a tua palavra. Que a tua palavra, Pai, ela entre fundo no nosso ser e ela separe, Pai, tudo aquilo que não pertence a ti e que produza, Pai, os frutos, Pai, do teu Santo Espírito em nós. Pai, queremos também trazer ao teu altar, sabemos que tu já tem conhecimento, já tem operado ali, mas queremos trazer ao teu altar a irmã Damares, que nesse momento, ó Pai, nessa caminhada na tua direção, ó Pai, talvez enfrente ainda algumas dificuldades. Que o Senhor esteja sustentando essa irmã, que ela possa, ó Pai, se desprender das armadilhas e garras do inimigo, ó Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, e que a luz de Cristo Jesus, Pai, brilhe na vida dessa pessoa, que ela venha a ser uma testemunha do teu poder, Pai, no meio do teu povo. Te peço também que esteja nesse momento com o irmão Regis, naquele trabalho que se inicia, Pai, ali naquela casa. Trabalho em outra língua, Pai, mas ainda assim é a tua palavra. Que o teu Santo Espírito esteja ali naquele lugar também, constrangendo o coração daqueles irmãos para te ouvirem, para terem mudança, ó Pai, de vida na tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos, Pai, em teu nome. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Eu vou compartilhar aqui a tela com os irmãos, aí vocês acompanhem comigo. Então vai ser fácil. E hoje a gente vai também estar um pouco mais rapidinho, porque eu acabei tendo um dia muito extenso. Não preparei muito material para a gente, mas tem muita leitura boa para a gente fazer juntos. Então vou começar aqui, vamos começar com o texto que está lá em João, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 25, né? Que é o último verso aí desse capítulo 2. Vou fazer aqui uma recapitulação rápida, né? A gente estudou na aula passada, no nosso encontro passado, Jesus tinha feito ali o seu primeiro sinal no casamento, né? Exploramos ali
essa imagem do nosso Senhor como o noivo e ali demonstrando, né, a sua glória para a sua noiva. Exploramos ali também algumas aplicações, né, da pureza, da purificação, da plenitude da vida nos relacionamentos em Cristo Jesus. E agora Jesus parte dali de Caná, na Galileia, para Cafarnaum, com a sua mãe e os seus discípulos, né? E a gente vai descobrir agora um outro momento onde o João Evangelista vai relatar o encontro de Jesus agora com um grupo maior de pessoas, porque Jesus vai estar agora ali no templo e ele vai estar no meio da Páscoa judaica. Então, se até aqui esse momento nós havíamos explorado os relacionamentos mais pessoais de Jesus, né? Jesus encontrando seus discípulos, depois Jesus no casamento, né, com os serviçais, com os seus discípulos e sua mãe, agora Jesus vai falar no testemunho de João para a primeira multidão, né, durante a festa da Páscoa. Então vamos ler do verso 12 até o verso 25 e a gente vai explorar algumas coisas aqui interessantes. Eu vou lendo, vocês acompanhem comigo aqui. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhes perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Texto bastante profundo, né? Principalmente por esse final, né? Olha o que Jesus está dizendo nesse final. Ele não confiava nesses homens, né? Ele não se confiava nesses homens, ou não confiava nesses homens, porque ele sabia o que havia dentro desses homens, né? Então, um final muito duro, né? Então, a gente vai tentar descobrir aqui do que Jesus está falando. Vamos começando fatiando esse texto. Ali, logo no verso 14, no verso 13, né, o texto fala que Jesus, aproximando-se à festa judaica, Jesus sobe para Jerusalém, a Páscoa judaica. Então, a primeira coisa que eu quero trazer a menção dos irmãos aqui é a Páscoa, né? O que era a Páscoa e por que os judeus, no período da Páscoa, eles vão ali para Jerusalém para a celebração. A gente tem essa informação lá no capítulo 12 de Êxodo, né? E eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas eu vou deixar como referência aqui. Aqui em Êxodo 12, a gente vai ver Deus instituindo a Páscoa, explicando o porquê da Páscoa, né? Então há uma explicação do porquê da Páscoa, e cobrando que os israelitas, depois que entrassem na Terra Prometida, que eles comemorassem, celebrassem a Páscoa em caráter perpétuo. Ou seja, era um comando de Deus para que essa festa fosse celebrada e que ela fosse celebrada como memória do que a Páscoa representava.
E o que a Páscoa representava, né? A Páscoa, ela representava o dia que o Senhor poupou a vida dos primogênitos de Israel por todos aqueles que foram obedientes e usaram o sangue dos animais que Deus havia definido ali como sinal nos batentes das casas. De modo que o anjo do Senhor, ao passar por essas casas, observando o sangue do cordeiro, né, o sangue da compra ali, né, aquele primogênito fosse preservado. Né? Então você já vê aí toda a simbologia, né, da Páscoa e do sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz. Né? O sangue do nosso Jesus, do nosso Senhor Jesus, que nos compra, né? O seu sangue que nos compra, né? Para a eternidade. Naquele momento ali, no Passover, o sangue dos animais que compravam a vida terrena dos primogênitos. Eles não foram ali tomados. Aí olha que interessante. Se a gente olhar aqui, nessa época aqui, em Êxodo 12, quando Deus ordena, né, que Moisés dê as instruções ali para o povo, Deus inclusive fala dos animais. Fala ali ovelha, o boi, inclusive dá aqui a orientação aqui para aqueles que ainda não têm, se a família é menor, ter animal menor. Ou seja, o fato de ter animais para ofertar durante a festa da Páscoa era algo que fazia parte desse cerimonial. Então, quando a gente volta para o texto de João, a gente está vendo ali que Jesus foi, então, para Jerusalém porque ele era um judeu, então ele entendia essa obrigatoriedade de celebrar essa festa, né? E aí, quando ele chega ali naquele local, ele vê o que no templo? Ele vê os animais. Qual era o propósito daqueles animais ali que estavam sendo comercializados? O propósito daqueles animais era serem usados, né, nos rituais. Mas olha que interessante, lá em Êxodo, Deus fala, vamos pegar aqui ó, no verso 3 de Êxodo 12, ó. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Aí ele vai falar, o animal deverá ser escolhido, sem defeito, guardem esse 10º dia, tudo aqui está falando da Páscoa, né? Para celebrar a Páscoa. Repara que esse animal deveria ser trazido por essas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui havia ali um comércio de animais, né? Onde Deus havia instituído que esses homens trouxessem cada um da sua própria, de repente da sua própria posse ali, esse animal com ele. Aí a gente pode pensar por que historicamente esses homens não estavam trazendo, porque talvez era um problema de logística ali naquela época, mas não importa. Já começa aqui um início de lembrança do Senhor, um início de lembrança desse cerimonial, ele já começa errado. Ele já começa sem uma preparação. Porque veja bem, Deus não está preocupado se você tem um animal ou não, mas ele está preocupado com a preparação. Onde é que está o coração desse homem? Esse homem está com o coração devoto ao Senhor, lembrando do Senhor, porque o cerimonial, as festas, elas são memoriais, elas são para que você lembre daquilo que o Senhor fez. Esses homens aqui estavam numa festa muito como nós hoje vamos para uma festa de Natal, né? É uma coisa mais comercial, mais superficial, né? O verdadeiro significado muitas vezes fica distante, né, daquilo que é o evento. E aqui parece para a gente, dá a entender que é uma coisa parecida, ou seja, a cidade estava cheia, as famílias vêm, elas não têm a preocupação com as ofertas, porque elas vão encontrar no templo, e no templo vai haver um mercado. Então, imagina, o templo do Senhor cheio de animais ali, porque essas pessoas iam usar esses animais para as comemorações. Uma outra coisa que aparece aqui no texto para a gente, se a gente continuar a ler no verso 15 lá, Jesus ele olha, não só ele observa os animais, né, as ovelhas, os bois, mas ele também observa as mesas onde os homens faziam as trocas, né, de dinheiro.
as mesas dos cambistas. Voltando aqui para o verso aqui no texto de João, diz assim, ó: Jesus espalhou as ovelhas dos bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aí ele resume dizendo: não façam do templo, da casa do meu pai, um mercado. Então Jesus de fato observou o que ali? Observou um mercado, um comércio, observou algo que não era o propósito daquele cerimonial. Qual era o propósito cerimonial? Deus lá em Êxodo fala: toda vez que fizeres isso, lembrem do dia que o sangue do Cordeiro poupou a vida de vocês. Lembrem do dia que o anjo do Senhor atingiu o primogênito do faraó e poupou os primogênitos de Israel por conta do sangue do Cordeiro. E esses homens ali estão não lembrando disso, mas fazendo algum tipo de comércio. Então Jesus vai perceber esse comércio. E aí olha que interessante, o texto vai dizer no verso 15 que Jesus então, ele percebe isso e ele faz um chicote de cordas e ele passa a expulsar todo mundo do templo. Aí você pensa assim, bom, esses irmãos, eles estavam ali, esses homens, né? Estavam ali para a celebração da Páscoa, estavam fazendo um comércio, talvez eles precisassem comprar os animais mesmo. Tem até explicação do tipo, essas mesas de câmbio, né? De troca de moeda, elas eram necessárias porque muitos desses judeus vinham de outras cidades e eles tinham as moedas locais e quando chegavam ali no templo eles precisavam trocar. Ou seja, algumas explicações para talvez atenuar, mas ainda assim, quando você olha a atitude de Jesus, Jesus faz um chicote. Repara que ele perde ali um tempo, investe um tempo, né, em fazer um artifício, né? E com aquele artifício ele começa a expulsar as pessoas de uma forma dura e agressiva, né? E repara, Jesus tinha vindo de onde? Né? Do casamento onde ele transformou a água em vinho. A gente pode se perguntar, por que Jesus somente não deu uma ordem, né? Com a sua autoridade e todos saíam do templo, né? Por que do chicote? Por que tal indignação? Se Jesus prepara esse chicote e está indignado desse jeito, é porque o que estava acontecendo ali era muito mais do que apenas um mercado. Era algo muito mais triste para Jesus, como Filho de Deus, como Deus, né? Que ele ficou a ponto de se indignar e de exercer justiça ali temporal, né? A justiça do chicote, né? Mas era algo muito duro. Então vamos entender por que Jesus se indignou tanto ali. Eu quero ler com os irmãos o texto que está em Lucas. Eu vou projetar aqui. O texto que está em Lucas, capítulo 20, 46 a 47. Está aqui na tela e a gente vai ler junto. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos acerca dos mestres da lei. E repara, esses homens que estão dentro do templo fazendo esses negócios durante a Páscoa são provavelmente fariseus, mestres da lei, são religiosos, são pessoas que estão ali no templo porque têm seus ofícios e eles estão fazendo esse mercado, esse negócio durante um ritual que deveria ser uma memória em lembrança ao que Deus havia feito no passado. Então, olha o que Jesus fala aqui em Lucas. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Olha aqui, ó. Serão punidos. Viu aí, Abacuque? Agora você entende o que Deus te trouxe aqui, né? Esses homens serão punidos com maior rigor. E o texto continua lá em Lucas 21, porque não tem separação, aqui é ato contínuo. Jesus observa
os homens fazendo as ofertas. E ele diz assim, ó, Jesus olhou e viu os ricos, colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E ele disse, né? E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A gente sabe que muitos irmãos pegam esse texto, né, para fazer uma apologia a dízimo, né? A oferta. Aqui Jesus não está fazendo nada disso. Jesus está muito entristecido com essa situação, porque o que Jesus está dizendo aqui, em acordo com o texto anterior, que foi Lucas 20, ele está dizendo o seguinte: olha, esses fariseus, esses mestres da lei, eles destroem o meu povo humilde. Eles criam barreiras, eles destroem a casa, eles fazem o meu povo mais humilde. Eles criam uma religiosidade ou uma instituição sobre o meu povo humilde, de modo que esse meu povo, ele não tem mais nada. E ainda assim, esse meu povo que quer me buscar, que é o caso da viuvinha, esse povo que é temente a mim, ele entrega tudo o que tem. Ele está dizendo, Jesus está dizendo aqui, ó, ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Fala, Lu. Não sou eu, é porque, como você está continuando nesse tema, Demetrios, você falou sobre a preparação, né? Rapidinho, lá em Gênesis 4, vai contar a história de Abel e Caim e Abel. Aí, Gênesis 4, 2 vai dizer assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor da oferta de Abel. Aliás, agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E aí vai continuar a história, né? Mas interessante aqui que a Bíblia fala que Abel trouxe das suas primícias, né? Então ressalta onde está a primazia do coração de Abel. Exatamente. É exatamente aquela preocupação que você falou no ato de oferecer ao Senhor alguma coisa, né? Exatamente. Então, O que eu tô a religiosidade, ela é tão antiga quanto o ser humano, né? Exatamente. Porque Eu estou pontuando aqui exatamente isso, Isaac. A visão de Jesus, que a gente pode olhar para aquilo e falar, poxa, mas era festa, eu precisava do material. Era o que era. Tava tudo certo, não havia necessidade de indignação. Mas esse não era o ponto. O ponto é onde o coração estava. Entende? Porque o seu exemplo é maravilhoso e graças a Deus você está contribuindo com ele. Porque aqui Caim trouxe oferta. Certo? Caim não deixou de trazer a oferta para Deus. Então a gente pode falar assim, poxa, Deus foi injusto, pô, Caim trouxe. Mas o que Deus está pontuando aqui? A mesma coisa. Caim trouxe por trazer, né? Mas engraçado, Abel trouxe para louvar. a primícia. E o texto vai continuar no versículo 7. Deus, ele é tão bom e misericordioso que ele vai falar, porque Caim cirou, né? Aí Deus vai falar assim, Abel, se procederes bem, não é certo que você será aceito? Agora, se todavia você continuar procedendo mal, o pecado já está à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Só que ele não dominou, né? Deus aqui já estava falando para Abel, se você não se controlar, vai dar ruim. E foi o que ele não fez. Ele premeditou o assassinato do irmão dele, né? Perfeito. Então Deus, ele deu uma segunda chance para Abel aqui dele converter dos seus maus caminhos, do seu coração
mal, né? E voltar para o Senhor. Mas ele continuou com o coração duro, né? Perfeito, perfeito. Então eu vou voltar aqui no texto onde a gente estava. Então eu estou pontuando aqui o que Jesus estava vendo, e é exatamente isso que o Isaac pontuou aqui em Gênesis. O que a gente viu ali Jesus falando da passagem ali da viuvinha no templo, né? O que Jesus viu? Jesus viu a instituição religiosa, e detalhe, tem alguns detalhes ali que nos levam a enxergar essas coisas. Jesus fala, eles gostam de aparecer como religiosos, como pessoas que se comprometem com o Senhor. Então, eles se vendem externamente, né, como religiosos, mas no seu coração, o que eles fazem? Eles destroem as casas das viúvas. Olha que interessante esse texto, olha que interessante isso. Eu tenho que confessar para os irmãos, quando estava estudando em casa aqui, no estudo bíblico com meus filhos, né? O Mateuzinho, porque eu fiz a pergunta ao Mateuzinho, e o Mateus tem 9 anos, Abacuque, meu filho mais novo. A gente fala aqui, né? Jesus, quando fala, né, que se não nos fizermos como os pequeninos, não herdaremos o reino dos céus. Por quê? Porque é nessa inocência de interpretação, sem nenhum tipo de vício, né, é que a gente descobre as verdades do Senhor. E ele falou algo sensacional que eu fui encontrar em Deuteronômio 26:12. Porque eu falei assim para ele, Mateus, esses homens estavam ali fazendo um negócio, estavam vendendo e tal, e Jesus bateu o chicote, expulsou todo mundo e tal. O que Jesus viu de tão errado assim? E ele falou assim, papai, eles não estavam indo fazer uma celebração para Deus? Por que eles estavam vendendo as coisas para as pessoas? Por que esses homens não estavam ajudando, contribuindo, oferecendo os animais para sacrifício, né? Aí eu falei, meu filho, verdade, verdade. Não era nem para estar vendendo. Vamos olhar lá o que diz o texto de Deuteronômio 26. Olha aqui, eu botei aqui para os irmãos. Deuteronômio 26:12. A respeito do dízimo separado, aqui, ó. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Olha que interessante. A gente leu lá no texto de Lucas que Jesus está dizendo que esses homens, ao invés de entregar e ajudar a viúva, eles estão matando a viúva. Percebe a distância do coração desses homens? O coração que Deus espera deles é que eles estivessem ajudando a viúva, mas eles estavam explorando a viúva. Ou seja, Jesus viu de fato algo muito grave. Jesus viu ali o coração de pedra naqueles homens, né? E aí o texto continua no verso 17, os discípulos, observando a atitude de Jesus, vão dizer, o zelo pela tua casa me consumirá. Os discípulos lembraram dessa frase que está lá em Salmo 69, né? O zelo pela tua casa me consumirá. Essa frase tem um outro significado também, que eu quero explorar com os irmãos. Jesus já tinha visto a maldade do homem ali, certo? Mas Jesus também viu que essa maldade desse homem mau estava acontecendo aonde? No templo. O que representava o templo naquela época? Vamos ler lá em Reis. Eu acho que eu não abri aqui a referência, não. Vou procurar com os irmãos aqui, ó. Em 1 Reis. 1 Reis, acho que está. Construção do templo. Aqui. 9, verso 9. 1 Reis 9. Minha internet está um pouco lenta aqui. Aqui eu quero pegar a passagem onde o Espírito do Senhor invade o templo. Está em 9 ou está no 8? Deixa eu ver se está no 8. Acho que está no 8. Está no 8. Aqui, ó. Olha que interessante. Verso 10, ó. Verso 10. Aqui é o templo, hein? Esse aqui é o templo.
Não é o mesmo templo exatamente, porque vocês sabem que o primeiro templo de Salomão ele foi destruído em grande parte, e depois Zorobabel, a gente estudou Neemias, lembra? Zorobabel vai reconstruir o templo, mas ainda assim é o templo do Senhor, o templo que Salomão havia dedicado ao Senhor, que era, na verdade, uma promessa do Senhor para a descendência de Davi. Deus havia dito para Davi, porque era um pedido de Davi, né, que ele construísse um templo para o Senhor, e o Senhor vai falar para Davi, você não vai construir meu templo, porque suas mãos estão sujas de sangue, mas eu vou dar à sua descendência o direito de construir um templo para mim. Olha aqui o que o verso 10 diz. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. A glória do Senhor encheu o seu templo. E depois disso, olha que interessante, Salomão vai orar lá embaixo, no verso 25 do mesmo capítulo. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao servo Davi, meu pai, quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Aí no verso 27, mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Olha a visão de Salomão, né? Salomão entende a grandeza de Deus, né? E ele consegue compreender que aquele templo não é a morada eterna de Deus, mas ainda assim Deus se faz presente no templo. Deus enche o templo com a sua glória. Porque Deus é fiel a Davi e vai completar a sua fidelidade em Salomão. Aí, quando a gente chega lá no verso 17, Jesus, que é Deus, ele tem zelo pela sua casa. Ele tem zelo pela sua promessa. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus zeloso. Ele tem zelo pelo seu povo. Ele vai resgatar o seu povo, vai resgatar o povo de Israel com mão forte. A gente sabe disso. Então, quando Jesus vê a maldade do homem agindo no templo do Senhor, para ele isso é algo muito duro. Então a reação de Jesus vai sim ser muito dura. E o que está acontecendo ali é muito duro. E o que está acontecendo ali é essa religiosidade que cega o homem, né? A maldade do homem que é transformada numa religiosidade superficial que cega o homem, que endurece o coração. Como é que a gente vai ver isso? Como é que a gente vai ver que endurece o coração? É só a gente continuar na leitura. Verso 18. Esses mesmos homens. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Ou seja, os judeus ali numa posição muito, né, de somos os donos aqui, somos os caras. Pô, quem é você para fazer tudo isso? Mostra aí alguma coisa. E Jesus responde: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Repara, esses homens, os judeus, tinham pedido que ele desse prova da sua autoridade. E Jesus fala: destruam esse templo, que levou 46 anos, e eu o construo em 3 dias. Esses homens não iam acreditar nisso, porque de uma certa forma Jesus falou algo ali, falou: pô, cara, será que esse cara tem esse poder? Mas o ponto é, esses homens estavam endurecidos de coração de tal forma que qualquer coisa que Jesus falasse, eles não iam, qualquer milagre, qualquer sinal, eles não iam aceitar. Repara que vai ter
algumas oportunidades onde os judeus, de uma forma muito parecida, vão pedir Jesus para fazer um milagre. Quem lembra aqui, quando os judeus se reúnem e perguntam a Jesus, que sinal podes fazer para que saibamos, né? E Jesus vai falar, não farei nenhum sinal a não ser aquele feito em Jonas. E aí os judeus também não entendem. O que Jesus está dizendo com isso? Olha, não há nada que eu faça para que esses homens entendam, porque o coração deles está endurecido. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma parábolazinha que acontece lá em Lucas 16, os irmãos vão lembrar, a história do rico e o Lázaro. Lembra daquela história? Os dois morreram, né? O Lázaro apareceu do lado de Abraão no céu e o rico estava no inferno. Aí o rico pede água lá para molhar a boca, porque está queimando e tal. Aí o rico entende que a vida dele agora é um sofrimento e ele começa a interceder pelos que ficaram. A primeira coisa que ele fala para Abraão, ele fala, pai Abraão, me permita voltar para avisar os meus familiares, né? Se eles não mudarem o caminho deles, eles vão parar aqui onde eu estou e eu não quero. Aí Abraão fala para ele, olha, mas eles têm os profetas, né? Eles têm opção de escolher o caminho, como Lázaro escolheu. Aí o rico, não satisfeito, fala, mas pai Abraão, se o senhor mandar um dos mortos para falar com eles, eles vão ver um morto, aí eles vão aceitar. Olha a resposta de Abraão. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que é isso? Esse coração endurecido, essa rebeldia, ela chega num estágio que mesmo que esses homens vejam sinais, eles não querem crer. Eles estão num estado de... E aí, voltando no texto que você pegou, Isaac, lá falando de Caim, né? O que acontece com Caim? Ele fica revoltado. Deus fala algo bom para ele, do tipo, olha, olha, Caim, você não trouxe a oferta com o coração voltado para mim. Mas se você fizer isso, eu vou receber. Aí o que ele faz? Demétrios, o próprio Deus fala com ele. O próprio Isso. Deus em pessoa. Isso eu estou falando. Fala Deus com fala ele, com ele e ele não acredita. E Deus fala com ele de uma forma gentil, dizendo, não está brigando, não está apenas, está dizendo, se você fizer o certo, eu vou te receber. Eu só estou te dizendo que você não fez. Ele, ao invés de ouvir o que Deus está falando, é Deus quem está falando, ele prefere dar voz ao quê? A própria maldade. Ou seja, ele está cego naquele momento, ele está endurecido. Então, o que está acontecendo aqui é isso. Esses homens, eles estão cegos, com seus corações endurecidos, debaixo de uma religiosidade. Como é que a gente sabe isso? Bom, basta a gente ler Isaías 1. Isaías 1 vai contar para a gente exatamente como esses homens se comportam. Vamos ler junto Isaías 1, que eu acho um texto magnífico. A partir do verso 11. Aqui, Deus começa a falar para Isaías do povo ali de Sodoma, né? E Gomorra. Então, ele começa assim, a partir do verso 11, fala assim, ó, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros e de gorduras de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Olha que palavra, né? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras, para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, e olha o final,
defendam a causa da viúva. Viúva. Né? Fazendo uma referência aqui, ó, a viúva aparece várias vezes. Por quê? Porque Deus instituiu essa preocupação para com seu povo. Então, não atender a causa da viúva, que representa não ouvir a Deus naquilo que ele valoriza. Né? Jesus falou por várias vezes, né? Eu vim para aqueles que estão perdidos, eu vim para aqueles que necessitam de mim como Deus. Né? E aqui esses religiosos, esses fariseus, esses homens estão no templo celebrando essa Páscoa de uma forma superficial. Deus está como com eles? Deus está cheio deles. Então aqui você entende, repara que na leitura desse texto aqui de Isaías, acho que, me parece, o comportamento de Jesus fazendo um chicote é até pouco. Percebem? Percebem que Jesus aqui fazendo chicote, expulsando esses homens, ele está exercendo a fala do Senhor ali para Isaías. Eu estou farto desses homens, eu estou farto desses eventos. Por quê? Porque o coração de vocês não está comigo. Então, é isso que está acontecendo. E a gente vai descobrir isso agora, sem dúvida nenhuma, no verso 23, 24 e 25, que Jesus vai dizer assim, ó, lá no capítulo 2 de João. Enquanto estava em Jerusalém, enquanto Jesus estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Porém, olha só, muitos viram sinais e creram em seu nome. Ou seja, num primeiro momento eles viram sinais e, ó, tem coisa boa ali. Porém, Jesus não se confiava a eles. Ou seja, Jesus não contava que eles estavam de fato crendo e seguindo, crendo e tendo mudança de vida. Por quê? Porque ele vai dizer, ó, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia bem o que havia no homem. O que havia no homem aqui? O que havia no homem aqui é um coração de pedra. Um coração que não é capaz de agradar a Deus. Né? Vamos ler lá rapidamente o texto que tem Ezequiel 36, onde a gente vai ver essa relação entre o coração de carne e o coração de pedra. Ezequiel 36, 22, diz assim, ó. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor. Olha que interessante, olha que palavra dura, hein? Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu nome santo, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu nome santo, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Olha só, Deus está falando, eu vou fazer algo no meio de vocês, mas não é por vocês, porque vocês profanaram o meu nome. Mas eu vou fazer no meio de vocês para mostrar que eu, Deus, sou santo e eu, Deus, sou capaz de fazer coisas que vão demonstrar a minha glória diante das outras nações. Aí ele vai explicar o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer com esse povo de Israel. Verso 24, pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria casa. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Repara, quem está fazendo toda essa obra? Quem está fazendo toda essa obra? É Deus, não é? Não é o homem, é Deus. Então, olha só, capítulo 2 aqui do livro de João, nessa passagem aqui do Evangelho de João, Jesus está pontuando o quê? O coração de pedra, né? E esse coração de pedra aqui não tem conserto, é um coração que desagrada a Deus. E é necessário uma obra nesse coração.
Sabe como é que começa o capítulo 3 de João? Como é que começa o capítulo 3 de João? Nicodemos, né? Nicodemos. Olha que interessante. O que Jesus vai falar para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. E o nascer de novo não vem da carne, Nicodemos, vem do Espírito. É o Espírito que reaviva esse coração. Então, olha como é que João, evangelista, ele é perfeito para apresentar o poder de Deus. Né? Ele está mostrando aqui a condição do homem. Então, esse trecho aqui está falando da condição desse homem, desse coração que não agrada a Deus, é um coração que se afasta de Deus. E, como consequência, busca religiosidade, busca superficialidade na relação com Deus. E Jesus está dizendo, olha, mas é o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus que transforma esse coração. E a gente vai estudar isso no próximo estudo em Nicodemos. Jesus vai explicar tudo isso para Nicodemos. Vai falar, Nicodemos, para alcançar o reino dos céus, é necessário nascer de novo. É necessário ter um coração de carne. Então, por isso que nós temos que orar, fechando um pouco aqui o nosso estudo de hoje, estava falando Abacuque, né, que a gente começou falando sobre isso. Nós temos que orar para que o Espírito Santo de Deus faça esse trabalho no coração de homens, né, como o irmão estava dizendo, para que transforme o nosso coração para fazer a vontade que é dele. Né? Porque esses homens que hoje, né, e aí eu estou falando aqui do judaísmo, dessas instituições, esses homens que de uma forma superficial, né, se relacionam com Deus, esses homens não têm um coração que servem ao Senhor. Então, o nosso papel como servos é orar para que Deus faça essa obra. É orar para que Deus leve a santidade dele, o nome dele, para o coração desses homens, para que a obra dele seja feita. Não é um trabalho nosso de a gente ir lá fazer, a gente ir lá. Nós não somos Jesus aqui para entrar nos templos e expulsar as pessoas com chicote. Até porque nós também temos que ser expulsos muitas vezes na nossa vida, quando a gente também tem atos de religiosidade, né? A gente pode talvez não ter atos de religiosidade como esses aqui, mas eu estava falando, conversando com os irmãos na nossa reunião durante a semana, que muitas vezes a gente coloca um emprego acima do nosso Senhor, muitas vezes a gente coloca um filho acima do nosso Senhor, a gente coloca às vezes um prazer pessoal acima daquele que nos dá, né, que é o nosso Senhor. Então, nós também temos religiosidade. Por quê? Porque nós temos esse coração que é mau também. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus, transformando esse coração de pedra diariamente. Quando é que o nosso coração vai ser um coração de carne perfeito? Né? Na vinda do nosso Senhor Jesus. Na volta do nosso Senhor Jesus, quando a igreja do Senhor, que somos nós aqui, for resgatada, nesse momento, nosso corpo vai ser um corpo transformado. Nosso coração vai ser um coração de carne que agrada ao Senhor. Por enquanto, há luta em nós. Então, o que a gente está vendo aqui em João, a gente tem que trazer para a nossa vida como aplicação. Aonde na nossa vida, muitas vezes, a gente está dizendo que a gente está servindo ao Senhor, mas, na verdade, a gente está ali meio que pro forma, né? Vou na igreja só porque tem que ir, ou vou ler aqui todo dia de manhã um texto bíblico que eu acho que tem que ler, porque Deus quer que eu leia, mas não é isso que Deus está buscando. Lembra da palavra que o irmão Isaac trouxe, né? Lá, é muito fácil lembrar lá de Caim e Abel. Os dois trouxeram a oferta ao Senhor. Os dois trouxeram. O problema não é a atitude em trazer. O problema é qual é a motivação. Qual a motivação? Se eu estou lendo a Bíblia todo dia de manhã porque eu quero me relacionar com o Senhor, eu posso ler, às vezes, só 2 palavras. Porque a motivação, às vezes, eu vou ler no tempo que eu tenho. Agora, se eu estou lendo 10 livros da Bíblia, mas eu estou lendo por ler, eu estou lendo porque eu quero competir, quem sabe mais de Bíblia, aí essa motivação não agrada ao Senhor. Então, posso só pedir pelo menos 1 minuto só? À vontade, à vontade. Eu não tenho problema nenhum, né? Porque
O bonito, né? É isso que eu digo isso abertamente, e glorifico a Deus por isso. Eu digo sempre, eu sou grato a Deus por Brasil, né? Porque o Brasil, não vamos olhar só o Brasil na área da espiritualidade. O Brasil é abençoado no futebol, na música. Então, Brasil, para mim, é uma bênção de país. Mas pronto, né? É aquela coisa, quer dizer, hoje estou a ver na Bíblia, estou tendo resposta, estou tendo atitudes que poderão hoje, um dia, quando eu voltar ao meu país, e olhar num templo e dizer que é casa do meu pai, como Jesus falou aqui. Ele não construiu aquela casa, mas ele disse, vocês estão fazendo a casa do meu pai. E nós, às vezes, quer dizer, hoje, afinal, eu não tinha essa atitude. Porque quando nós vemos vemos uma igreja e pensamos, pronto, a igreja, quer dizer, o dono, né? Vamos dizer assim no sentido, o pastor, o líder, é dele. Mas Jesus aqui está mostrando que casa do meu, que chamou o templo, que ele nem estava lá, não construiu casa do meu pai. Então, hoje, se eu voltar em Angola, eu posso ir numa igreja, sei lá, e dizer, se eu tenho já essa atitude de cristão, isso é casa do meu pai. Não vou mais olhar para o líder. Quer dizer, isso é um ensinamento que está a me dar aqui aquela alegria, né? E é exatamente isso, meu irmão. É exatamente isso. Não é o templo em si. Esse é o ponto. Não é o templo. É como o irmão falou bem. Jesus não estava nem ali na época que o templo foi construído. Jesus estava na glória, né? Estava observando, estava em espírito. Mas é o princípio, o propósito. Né? Yeah. O que está por trás? O que está por trás é a festa da Páscoa é para o Senhor. O templo é o templo do Senhor. Não é do homem. A festa não é do homem. É ali, irmão. Ali. É isso que nós... É isso que eu estou falando. Isso que eu quero que o povo saiba. Eu escrevi aqui. Tem aqui muitos peixes. Apanhou o irmão Isaías, disse a primícia, primazia, procedimento. Você falou do teu filho Mateus, pequeninos. Falaste de coração pedra, quer dizer, tá vendo? Eu gosto de apontar assim, e não vai acabar aqui. Vou estudar mais. E a última coisa muito importante, no último versículo, é que me abriu mais o olho. Quer dizer, Jesus, ele olha, quer dizer, para mim, hoje, tem que conhecer o estado da pessoa, da alma. Quer dizer, hoje, se eu vou no meu país, onde eu for, a casa é templo do meu pai, e olhar pelo conhecer os homens, não é conhecer, irmão fulano, não, mas conhecer, como Jesus diz aqui, não precisa ouvir testemunho, alguém me diz, sabe que é aquele ali? Não. Eu, pessoalmente, é meu objetivo conhecer, por exemplo, Silas Malafaia, conhecer o Gonçalves, conhecer, quer dizer, nós temos muitos, quer dizer, estou a dar um exemplo, conhecer agora. Já não é mais estar a depender de carta de recomendação. Não, agora sim, posso, mas agora é conhecer, é meu trabalho. Conhecer. Conhecer o quê? O estado da pessoa, como está aqui a dizer. Não precisa, porque ele já conhece o homem. Então, se nós conhecêssemos os homens, porque na altura que nós procurávamos Deus, naquela altura, eu vinha já numa situação em que a esposa tinha problemas renais, fazia hemodiálise. Você imagina? Já estás a vir muito embaixo. Tens que ir de segunda, quarta e sextas-feiras no hospital para hemodiálise. Então, quando vais à igreja, não tens tempo de conhecer e nem sabes que aí é a casa do teu pai. Vais ficar ali nessa coisa e ficamos assim. Mas graças a Deus, olha, hoje, e aí me vem agora outra pergunta no fim. De onde é que veio? Não sou contra, mas chegamos, só mesmo isso. Onde é que surgiu isso? Quer dizer, isso são reflexões que eu tenho que agora meditar depois de nós. Onde é que surgiu essa pagode? É muito bom, eu gosto, né? Mas, pronto, entrou assim, entrou mais é isso. Saíste na hemodiálise e vês na igreja, primeiro deixa da João do Sei. Tudo bem, mas
Pronto, é uma alegria hoje estarmos aqui a ouvir de uma forma muito bem feita, como os pequeninos. Estou muito feliz. Deus abençoe o irmão e é o nosso Deus que faz essa obra, né? Ele nos conduz, eu não, a gente sabe que Deus conduz a nossa vida, então o irmão já está com a gente há um bom tempo, mas o irmão está aqui hoje numa reunião onde o tema é um tema que tem muito significado para o irmão, né? Muito significado mesmo, porque eu conheço a história do irmão e aqui Jesus, o nosso Deus, está falando para o irmão, está falando para a gente aqui, né? Quais são os perigos, né, desse coração que está distante, que busca as superficialidades, né? Aí trata a casa do Senhor como sendo a casa do pastor, né? E a gente viveu isso, né? Em vários lugares, vivemos, né? Trata às vezes o culto, né, o evento lá, como mais importante do que a leitura da palavra. Então, o louvor tem que estar bonito, tem que ter o microfone, tem que ter aquilo, mas investir 30 minutos a mais na palavra não pode, porque vai mudar o programa. Entende? Yeah. Olha, Então irmão Isaac me abriu o olho. Eu nunca li isso dessa forma, que Deus primeiro agradou-se do Abel, depois é que foi para o sacrifício. Tá vendo? Aí nós enfatizamos sempre o sacrifício, mas a Bíblia diz que Deus olhou por Abel, ali está a atitude do coração. Deus olhou por o coração do Abel. Exato. Mas nós ali não. Nós primeiro enfatizamos você trazer o sacrifício. E quando eu digo sacrifício, vocês sabem. É mesmo? Sim. Eu nem trouxe para os irmãos aqui, mas tem um outro evento onde Jesus vai também expulsar esses fariseus do templo, mais próximo lá da crucificação. E Jesus ali usa uma outra frase. Ele fala assim: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Covil de ladrões. E Olha esse aí. zelo aí, mano, esse é o que está a se passar conosco aqui, que está a arder aqui, é o tal zelo. Que não sou eu. O tal zelo é esse, que às vezes não sei qual será. Quer dizer, a minha atitude é essa. Eu tenho que mesmo termos esses estudos, né, que é para mim também, né, porque senão, talvez temos aquela, vocês chamam aquela bola, né, vontade. Então, às vezes é bom mesmo assim estar com vocês e tal, ouvir de uma outra forma. Porque senão, eu pensei que hoje íamos ter primeiro, íamos primeiro cantar, depois dali. Mas olha aqui, não foi nada disso, não foi nada. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. É isso, meus irmãos. A gente encerra por hoje. Algum comentário, alguma... Pedrão, Juliana, que chegaram mais tarde, Felipe, Deus abençoe os irmãos. Irmão Demétrios, nós gostaríamos de louvar com aquele louvor, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Glória a Deus, Dá-me um vamos sim. coração teu. Vamos sim. Eu queria só falar do texto que o Isaac leu, que me chamou a atenção, quando ele diz assim, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, Deus falando para Caim, né? Mas você deve dominá-lo. A ação nossa, né? Como fica claro aqui que Deus ele faz a obra, né? Mas também tem a nossa parte de entender e agir, né? Sim. Você deve dominá-lo. Vai lá, Isaac, é contigo, meu irmão. Dá o tom. Dó. Não, mas eu acho que você vai pegar outro. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, amém. Deus os abençoe. Deixa eu orar para a gente encerrar, depois a gente pode dar um tchauzinho, mas vamos orar, agradecendo a Deus. Ó Pai amado, eu quero te agradecer, os nossos corações estão felizes, alegres, Pai, porque é uma delícia, Pai, andar contigo, te experimentar, te conhecer, ver, Pai, a tua graça maravilhosa entre nós, a tua multiforma, Pai. Obrigado por nos cuidar, nos conduzir e nos aceitar com todos os nossos erros, Pai. Nós te pedimos aqui perdão pelas nossas falhas, pela nossa arrogância, pela nossa maldade, Pai. Porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus grandioso, um Deus honrado, fiel. E nós não merecemos, Pai, tudo aquilo que Tu faz por nós. Mas ainda assim, Tu enviaste Teu Filho amado por cada um de nós. E hoje nós podemos dizer que somos salvos, Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, que as Tuas ricas bênçãos, Pai, estejam na vida de cada um deles. Os seus lares, as suas vidas, os seus relacionamentos sejam todos, Pai, construídos, costurados, Pai, no doce nome do nosso Senhor Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, meu Deus, nosso Senhor. Amém. Meninos, beijo grande para vocês.